Fala família, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o vídeo, já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos. Desde já agradeço aí a quem se inscreveu e também a quem deixou o like porque vai fortalecer demais no nosso crescimento. Chega de enrolação, simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nação, temos uma notícia muito importante para vocês. Isso porque o presidente Sérgio Rodrigues acabou de se pronunciar sobre a possível expulsão dos conselheiros que estavam lá na gestão do Wagner Pires de Sá e também do Itair Machado. Sabe aqueles conselheiros que foram expulsos, mas conseguiram entrar na justiça e voltar para o Cruzeiro? Então, essas pessoas mais uma vez vão para a pauta da justiça. O Cruzeiro Esporte Clube informa que foi finalizada a regulamentação que viabiliza o processamento e julgamento da conduta de conselheiros e associados do clube social. Pauta importante no dia a dia do Cruzeiro, especialmente após as denúncias que se tornaram públicas durante a gestão de Wagner Pires de Sá e Itair Machado. O processo para o julgamento carecia de criação de uma comissão disciplinar para apreciar a situação daqueles que não mais são conselheiros, mas somente associados, bem como da elaboração dos regimentos, comissão ética, disciplina e corregedoria que julgará os natos e da comissão disciplinar, tudo em conforme com o estatuto do clube. Olha só, galera, isso significa que agora não está mais na mão do Cruzeiro, está na mão da justiça se vai acontecer ou não a punição. E eu gostaria de parabenizar a torcida do Cruzeiro, sabe por quê? Porque se a torcida do Cruzeiro tivesse ficado calada, nada tinha acontecido com estas pessoas, nem sequer era cogitado. Mas a torcida do Cruzeiro cobrou tanto, ameaçou tanto, que eles tiveram que tomar aí uma medida para que realmente corressem atrás e que a justiça fosse feita. Eu não vou comemorar agora, até porque o processo está na justiça, mas é mais um passo dado pela diretoria do Cruzeiro, é mais um passo dado naquela promessa que o Sérgio fez, que seria implacável com quem lesou o Cruzeiro. É mais um passo, não vou comemorar ainda, só vou comemorar quando a sentença já estiver sido dada. Essas pessoas aí só vão ser inocentadas caso a justiça queira, porque tem todo tipo de prova para essas pessoas serem expulsas do Cruzeiro. Tem da polícia, tem tal, tem isso, tem aquilo, eles têm tudo para serem expulsos do Cruzeiro, eles têm tudo para terem contas bloqueadas, até mesmo devolver uma parte do valor que tem nas suas contas para o Cruzeiro. Eles só não vão ser punidos caso a própria justiça não queira e não entenda isso, mas é óbvio que tinha coisa errada. Já não está mais na mão da diretoria, agora está na mão da justiça e o processo vai correr. Já falei para vocês, só vou comemorar quando realmente essas pessoas tiverem aí sofrendo as devidas punições por terem feito isso com o Cruzeiro, por terem lesado o Cruzeiro Esporte Clube. Seguinte, nação, os conselheiros do Cruzeiro chegaram até mesmo cogitar o impeachment do presidente Sérgio Rodrigues, mas ontem teve a votação em que os conselheiros do Cruzeiro aprovaram as dívidas de 2020. Olha só para lembrar vocês, as dívidas aumentaram 226 milhões de reais no negativo. Mesmo assim, o Cruzeiro conseguiu reduzir a sua dívida total graças àquele acordo que fez com a Fazenda, que acabou diminuindo quase 200 milhões de reais. A aprovação do balanço precisava ser realizada até na sexta-feira. Foi o segundo pior resultado líquido da história do Cruzeiro, foi 226 milhões de reais em déficit no ano passado, reflexos ainda desastrosos dos exercícios de 2019. Olha só, como é que você vai criticar as dívidas do presidente se boa parte destes números vieram da gestão anterior do Wagner Pires? E eu gostaria de colocar um time aqui como exemplo. Acho que o Flamengo, Palmeiras e no máximo mais um time ficaram no positivo nesta temporada. Por quê? Porque ganharam tudo, fizeram diversas vendas milionárias e por isso ficou no positivo. Para você ter ideia, o time do Atlético Paranaense ficou no negativo na temporada de 2020. Isso mesmo, o Atlético Paranaense que tem um racionamento nos salários, que é um time muito organizado financeiramente, que nos últimos anos nunca tinha acontecido isso, mesmo assim eles tiveram um prejuízo enorme por causa da pandemia. Se o Atlético Paranaense, que disputou grandes competições e tem uma organização muito melhor do que o Cruzeiro, ficou com esse déficit grande, imagine então o Cruzeiro que está na segunda divisão e sofreu um roubo na temporada de 2019. E teve até um pequeno grupo de conselheiros que estava pedindo o impeachment do presidente Sérgio Rodrigues. Agora eu pergunto para vocês, conselheiros que pediram o impeachment do presidente, aonde estavam vocês
quando Wagner Pires de Sá estava comandando o Cruzeiro. Porque quando ele estava comandando o Cruzeiro, fazendo aquela gestão terrível, ninguém citou o impeachment, ninguém foi lá cobrar dele. Por quê? Porque estava ganhando a Copa do Brasil, estava tudo bem. Quando ele estava fazendo gastos excessivos, eu não vi conselheiro nenhum do Cruzeiro fazendo esse tipo de cobrança. E quando ele cobra o impeachment, ele tem que saber que vai ter que outra pessoa assumir o cargo do presidente Sérgio Rodrigues. Eu não sou aqui a favor de tudo que o Sérgio Rodrigues faz, mas eu estou com ele. Eu estou fechado com o Cruzeiro neste momento. É uma situação muito difícil. Aí o pessoal fala, mas o Cruzeiro foi o primeiro grande a cair para a segunda divisão e não subir. Galera, o Cruzeiro também foi o primeiro grande a sofrer na pandemia, ainda mais com essa crise financeira que estamos. A pandemia é um dos grandes responsáveis. Pode ter certeza que quando o Cruzeiro tiver o público novamente nos estádios, tiver mais essa receita, os patrocinadores vão voltar também. Vai aumentar o patrocínio dentro do Cruzeiro e as condições financeiras irão melhorar. Claro que não tanto por causa do tamanho da dívida do Cruzeiro, mas pode ter certeza que vai melhorar. Na manhã desta quinta, um grupo de conselheiros emitiu um manifesto afirmando que as contas deveriam ser reprovadas. No entendido deles, o clube apenas alongou a dívida, levando ela de curto a longo prazo. Palavras dele: utilizam-se manobras pedaladas para diminuir o exorbitante déficit de 180 milhões, que na verdade 226 milhões, e não levam a sério o risco de insolvência. Falta a eles a realidade. Gastou-se 2 vezes mais do que o arrecadado e gastou-se mal, 250 milhões com o futebol, e temos um time de Série B, diz o manifesto. Olha só, quando ele fala assim que o Cruzeiro gastou mal, ele tá falando que o Cruzeiro, mesmo tendo gastando muito, continuou na Série B, e realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada pela diretoria, porque esse ano não pode passar, cara. Se passar desse ano, a situação do Cruzeiro vai ficar cada vez mais feia. E quando eles falam assim, olha só, o Cruzeiro só pegou a dívida de curto a longo prazo. Então me fala, senhores conselheiros, como é que você paga a dívida de curto prazo se você não tem dinheiro? O que o Cruzeiro podia fazer era jogar ela para frente, e foi o que foi feito pela diretoria. Se você não tem dinheiro, como é que você vai pagar essa dívida de curto prazo? Me explica, dá uma solução, porque fazer a crítica todo mundo sabe, eu quero ouvir a solução da sua parte, porque eu não vejo meios. Se o Cruzeiro não tem dinheiro, tá devendo, como é que vai pagar a dívida de curto prazo? Essa crítica que eles fizeram aí eu rebato e até peço a opinião de vocês aqui nos comentários. O resultado líquido é um pouco diferente do resultado real das finanças cruzeirenses. Os números poderiam ser piores. É que no cálculo foram incluídas contingências na casa de 60 milhões de reais positivos, o que não representa caixa. E também o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, que diminuiu cerca de 152 milhões de reais do Cruzeiro. Um acordo que foi muito comemorado nessa temporada de 2020. Então eu quero perguntar a vocês aí de casa, vocês acham que os conselheiros estavam certos ou não em pedir o impeachment do presidente Sérgio Rodrigues? Olha só, o portal Bola VIP trouxe informação para nós muito curiosa, até porque alguns meses atrás saiu a informação de que o Cruzeiro tinha interesse na contratação do volante Ronaldo, jogador que pertence ao Flamengo e tem 24 anos de idade. Só lembrando a vocês, o Ronaldo tem o seu contrato se encerrando agora no meio do ano, ele vai ficar livre no mercado. Naquela época, o jogador tinha até mesmo a conversar com os representantes do Cruzeiro. Acho que o salário dele era de 80, 90 mil mensais, um salário que é totalmente dentro da realidade. Lembrando a vocês, no ano passado ele atuou pelo Bahia, onde ele fez 38 partidas e marcou um gol. Ele é aquele volante que faz aquela jogada, aquela saída de bola com mais qualidade, uma função que era feita pelo Jadson, o Jadson Silva, na temporada passada. Mas eu pergunto a vocês, tem realmente a necessidade de buscar outro jogador nesta posição? Neste ano o Cruzeiro tem Adriano, tem o Jadson, tem o Rômulo que pode fazer essa função também, tem o Lucas Ventura, o nosso Nonoca, tem também o Matheus Neri. Então eu acho que nesta posição o Cruzeiro não deve buscar mais reforços, a não ser que tenha a saída de 2, 3 jogadores desta posição, o que realmente pode acontecer, até porque o Cruzeiro tem um elenco inchado, mas isso vai agregar muito para a Série B desta temporada. Mas eu falo para vocês, o Cruzeiro não tem a necessidade de contratar o Ronaldo, não que ele seja pior do que os jogadores que estão aqui hoje no Cruzeiro, mas pelas diversas opções, acredito
acredito eu que o Cruzeiro não busca mais esse jogador. Já buscou alguns meses atrás? Buscou, mas ele queria um alto salário maior e o Cruzeiro não estava disposto a pagar tanto pelo Ronaldo. Neste momento eu não acredito que o Cruzeiro, mesmo tendo o jogador encerrando seu vínculo no meio do ano, vá atrás da sua contratação. Vamos aguardar, pode acontecer reviravoltas, quem sabe o Cruzeiro realmente busque a contratação do Ronaldo, que eu acho que não vai acontecer. Olha só, nação, a história do zagueiro Dedé com o Cruzeiro tem mais um capítulo. Isso porque a perícia médica para comprovação da capacidade laboral do zagueiro Dedé está agendada para o dia 7 de maio. Só lembrando a vocês, ela já aconteceu, mas o Cruzeiro alega que não foi notificado do dia e da hora, e foi muito em cima, e por isso ele pediu que fosse refeito, até porque nós precisamos de um representante do Cruzeiro lá na hora para comprovar que tudo que estão falando é realmente verdade. Precisamos de alguém da nossa confiança lá. Com a perícia médica de Dedé, que possui vínculo até com o Cruzeiro até 2021, final de 2021, ele busca provar que tem condições de voltar ao jogar e conseguir rescisão unilateral do contrato para atuar por algum clube. O defensor não atua há mais de 18 meses. Isso mesmo, ele alegou, eu não atuo há mais de 18 meses. Mas na alegação ele cobra cerca de 35 milhões de reais do Cruzeiro. Galera, presta atenção. O defensor acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, solicitando a rescisão de contrato alegando 10 meses de salários em atraso, 6 meses sem receber de salários fixos na carteira e mais 4 meses sem receber o depósito do FGTS. A extensa lista de outros pedidos inclui até mesmo dano moral para o Dedé. Este valor completo, sem contar outras coisas que o Dedé também pede, dá 35 milhões de reais. Só que o Dedé não colocou aí, porque ele coloca 10 meses sem receber salários. Só que ele não colocou 4 anos sem jogar bola, 3 eu joguei, 4 eu estava fazendo medicina, saí de lá com o currículo na mão e ainda vou ganhar 35 milhões de reais. É um processo que corre na justiça, com certeza o Dedé vai vencer, mas eu não acho que ele consiga um valor tão alto. Acho que ele deve entrar em acordo com o Cruzeiro e esse valor deve cair ali para casa dos 20, 25 milhões de reais, o que pelo menos para mim é muita coisa. Já houve um acordo antes e talvez aconteça outro, porque é muito dinheiro que é cobrado pelo zagueiro Dedé, que tenta mais uma vez rescindir o seu contrato com o Cruzeiro. Só lembrando, primeiro ele conseguiu, o Cruzeiro recorreu e o contrato do Dedé foi novamente ativado. E por isso ele não pode assinar contrato com outra equipe. E ele vai tentar novamente rescindir o seu contrato com o Cruzeiro. Eu quero mais é que se exploda, eu realmente não quero saber de Dedé, eu quero chegar naquela fase em que eu não fale do Dedé nunca mais na minha vida. Que ele seja feliz em outro lugar e que o Cruzeiro consiga seguir a sua vida. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal, e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. E claro, se vocês ainda não conhecem o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo, tem muito conteúdo, muita informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!